mais uma belíssima prova e 7 provas terminadas esta temporada, é obra. É verdade, eu sempre foi o meu objetivo terminar e consegui este ano todas. No 12º lugar, Filipe Santos, ao volante de um Opel Monterrey, uma viatura que se mostra bastante adequada ao todo-terreno, mas que não tem sido uma aposta da marca, enquanto na 11ª posição os irmãos Pedro e Manuel Melvreiner, que, como já dissemos, terminaram em grandes dificuldades com a baquia da sua viatura partida, o que impossibilitou Manuel Melvreiner de fazer o seu turno de condução. Nós temos o banco partido a 200 km. Eu venho a guiar, ou cai para este lado ou cai para aquele, é difícil guiar assim todo o terreno. De resto não tivemos problema nenhum. A fechar o grupo dos 10 primeiros, Rui Sousa, que depois de uma prova muito boa no início, acabou por sofrer 3 furos e alguns problemas, mas de qualquer maneira o piloto conseguiu levar até ao final a sua viatura. Entre furos, sem andar sem travões, tudo nos aconteceu. Gostei muito da prova, a prova foi excepcional. Andámos, pedíamos, aquilo tentámos fazer, cumpriu-se. Queria chegar ao fim, independentemente do resultado. Estou muito satisfeito. Aqui vemos o estado em que chegou o último furo de Rui Sousa. Na 9ª posição, José Manuel Loureiro e Jorge Barreto partilharam o volante desta Nissan Pickup e, como já vem sendo tradicional nesta equipa, fizeram uma prova de trás para a frente, partindo num mau lugar do prólogo, acabaram por terminar com pezinhos de lã, vir a terminar numa belíssima posição. Espetacular é também, e diga-se de passagem, o resultado deste UMM. O UMM foi uma viatura que já marcou muito o Parque Nacional de Todo o Terreno, já deixou de ser construído, já é a mesma viatura quase que as primeiras que correram na primeira base de Porto Alegre, já lá vão 9 anos, mas o carro continua a ser super resistente. E a prova correu-nos relativamente bem, tirando a dureza, que era muita, a meu ver, e foi pena que também nos últimos 100 km ficámos sem tração, viemos só com tração atrás e pronto, e tivemos que trazer o carro com muita calma até ao fim. Nuno Fontes não conseguiu ser o melhor entre os diesel, porque à sua frente ficaram 2 Toyota Land Cruiser de uma geração bastante mais recente e que se superiorizam claramente ao velho MM, mas mesmo assim a diferença foi escassa, pelo que tanto Ricardo Campos como Jorge Serra, o campeão da categoria diesel, apenas se colocaram na 7ª e 6ª posição, o que não deixa de ser brilhante para viaturas diesel em competição com as potentes viaturas a gasolina, mas a resistência é exatamente isso, é o forte destas máquinas, e numa prova dura como esta demonstraram precisamente isso. Jorge Serra, o brilhante campeão dos diesel, aqui em mais uma demonstração da sua capacidade. Na 5ª posição, Adriano Barbosa. Começou bem esta época, foi primeiro na categoria T2 no Transalgarve e voltou a vencer a categoria T2 nesta prova. Aqui numa imagem algo caricata, o piloto enganou-se um pouco no percurso e apanhou uma manada de vacas junto à barragem do Caia. Na 4ª posição, César Rezende, um belíssimo prólogo, 5º no prólogo. Uma corrida que não começou tão bem, um pequeno toque que é visível no para-choques, mas a confirmar-se que o piloto está em belíssima forma e, por outro lado, que as Nissan Pickup preparadas por Luís Dias são, de facto, as melhores, as mais bem preparadas, as mais aptas à resistência do todo-terreno, já que na 4ª posição ficou esta, na 2ª ficou a de Luís Sousa. Um belíssimo resultado de conjunto também para o preparador, para o grande preparador que é Luís Dias, o piloto que já por 2 vezes foi... Acho que era merecedor, sinceramente, andei desde o princípio do ano a tentar qualquer coisa e realmente, acho que mereci, sinceramente, lutei por isso. A prova parece que não começou bem, pela frente do carro. Pela frente? Tivemos um beijinho numa árvore, é próprio, acho que sim. Foi um beijinho, temos uma frente, de frente, pronto, mas nada de especial.
De resto, como é que correu o resto da prova? Oh, bem, estava lindíssimo, sinceramente está bonito. Nunca estamos grande pó, tínhamos concorrentes, andámos bem, tivemos 2 concorrentes que nos ultrapassaram, pronto, mas o resto correu bem. Carlos Sousa, o campeão nacional, gostaria de ter feito uma prova talvez melhor, mas foi de todo impossível. Os problemas de amortecedores atrás não lhe permitiram ascender a uma posição melhor. Ele também, com o resultado que Joaquim Garcia fez, apenas poderia ter aspirado à segunda posição. Ele ficou a quase 3 minutos do seu irmão Luís Sousa. De qualquer maneira, foi a comprovação de que Carlos Sousa é um belíssimo campeão nacional, com uma viatura da categoria de produção. Terminou as 7 provas praticamente sempre dentro dos 10 primeiros, o que lhe deu um título folgado e uma capacidade de superar todas as dificuldades de cada uma das provas muitíssimo grande. Aqui vemos a sair do pódio, festejado naturalmente pelo público. Mais uma vitória em T1, já tinhas o campeonato assegurado, mas a prova começou mal. Muito mal. Aliás, como muita gente deve ter visto, estávamos com bastantes problemas de suspensão. Felizmente resolvemos e depois foi tentar recuperar e pelos vistos ainda recuperamos bastante até ao final. De resto, como é que correu a corrida? Era a corrida necessária para confirmar o campeonato, somos campeões. Acho que podíamos ter feito pouco mais do que isto, não tivéssemos tido os problemas de início. De resto, cá estamos. Quem esteve também em grande nesta prova foi Luís Sousa, o irmão de Carlos Sousa, como já dissemos, o que faz um brilhante resultado de família. Mas Luís Sousa tem o seu projeto à parte. Aliás, eles no fim de contas em prova são adversários e Luís Sousa tentou fazer o melhor possível, e melhor do que aquele fez era de facto impossível, dada a superioridade de Joaquim Garcia. Voltou a demonstrar que não foi por acaso que a sua vitória na Baja Nicola Mil aconteceu. Ele aqui tem uma pequena saída, mas agarra muitíssimo bem o carro. Luís Sousa na Baja Nicola Mil foi o melhor português, fez uma prova extremamente eficaz e eficiente e aqui o vemos a terminar com um bom resultado, o que o deixa imensamente feliz. Ele foi muito exuberante a festejar a conquista do título de campeão nacional da categoria T3. Muito bom. É espetacular. Tenho que me despachar que o carro está a perder óleo do ano a chegar ao parque fechado. Mas estes últimos quilómetros foram um bocado difíceis. É para sofrer. Foram difíceis, o piso era duro. Tivemos que parar para meter óleo e sabe Deus que mais. Ok, mas agora estava a ver que foi à tangente. Foi à tangente, foi muito à tangente. Tivemos sorte também. Um obrigado aos meus patrocinadores e a todos os meus amigos que nos acompanharam. Se não fosse o resultado de Luís Sousa na segunda posição, era Joaquim Garcia quem se tinha confirmado como campeão da categoria T3. Ele que era o terceiro pretendente a este título. Antes desta prova, Luís Oliveira era o primeiro classificado, Luís Sousa o segundo e Joaquim Garcia o terceiro. Joaquim Garcia, no fim de contas, acaba, e veremos isso mais adiante, por contestar de alguma forma a forma como estão estabelecidas as pontuações neste campeonato, já que ele este ano ganhou 3 provas, foi segundo noutra, só que desistiu nas restantes, não terminou a Baja Nicola Mil e, por uma questão de pontos e de coeficientes, não foi capaz de conseguir o resultado que lhe desse, lhe confirmasse mais o domínio que de facto estabeleceu. Mas era naturalmente um homem feliz neste final de prova. Realmente foi a prova mais dura que eu corri até hoje no todo terreno. Mas também aquela que me deu mais gozo ganhar, porque realmente acho que batemos toda a gente, batemos toda a gente com classe. Aliás, a forma como fizemos a corrida do início ao fim foi realmente uma corrida ganhadora, na medida em que arrancámos em 6º lugar, passámos toda a gente e pronto, e provámos que o carro o Renault é realmente um carro fabuloso. Agora os últimos 100 km levantámos um bocado o pé, mais até por
porque realmente nos disseram que o segundo estava realmente muito longe, senão o carro está realmente fantástico. Estou muito contente. Eu continuo a dizer que nós temos um tipo de pontuação que é completamente anedótico, porque o facto digamos, de um concorrente ganhar uma prova ou ficar em terceiro lugar é praticamente a mesma coisa, porque em termos de campeonato há uma diferença de um ponto, o que é completamente absurdo. Eu acho que está na hora de pensarem seriamente como prova, quanto mais não seja para estimular as pessoas a ganhar vitórias. Entretanto, aqui temos a classificação final. Joaquim Garcia e José Janela com 6 horas, 20 minutos e 28 segundos para percorrerem os 420 km de prova. Na segunda posição, a Nissan Pickup de Luís Souza. Terceiro, o Mitsubishi Pajero de Carlos Souza, primeiro da categoria T1. Na quarta posição, César Rezende, outra Nissan Pickup. Na quinta posição, Adriano Barbosa em Mitsubishi Pajero, o primeiro dos T2. Jorge Serra e o seu Toyota Land Cruiser foram o primeiro dos diesel. Ricardo Campos também em Toyota Land Cruiser. Nuno Fontes em UMM, José Loureiro em Nissan Pickup e Rui Souza numa Nissan Terrano. Entretanto, ouvimos José Megre, o organizador da prova, no intervalo, no final, quando esta estava a terminar. Zé Megre, os comentários dos pilotos têm chegado, têm sido de prova de 5 estrelas, mas ao mesmo tempo de prova duríssima. Foi uma opção? Não foi uma opção. Eu acho que a SAIS 500 sempre foi uma prova muito dura. Só que se realmente está a chover, que é o normal nesta época, é difícil de passar. E é uma pilotagem difícil porque escorrega muito e porque pode atelar, etc. Mas se por acaso não chove, como tem sido o caso das últimas edições, o barro torna-se pedra e, portanto, os carros sofrem muitíssimo. Por outro lado, nós não vamos escolher isto não é uma rede, digamos, de estradas alcatroadas, é uma enorme emaranhado de caminhos que atravessam uma quantidade de propriedades privadas e por isso nós não temos muitas vezes as opções que queremos. Portanto, as provas são aquilo que podem ser e, enfim, nós nunca quisemos transformar as nossas provas, e particularmente a SAIS 500 Porto Alegre, num rally tradicional. Portanto, isto realmente é para cá todo terreno, é bastante duro e, mesmo assim, embora a gente não faça de propósito para ser duro, é naturalmente duro o terreno. De qualquer maneira, houve um infletir da prova para traçados que já não se utilizavam quase desde 89 e 90. Exatamente. Nós, curiosamente, a SAIS 500 tem 9 anos. Nós, os primeiros 3 anos, tivemos sempre chuva e fizemos em 3 épocas diferentes do ano, uma em abril, outra em junho e outra em novembro. Em novembro de 89 foi um dilúvio de tal maneira que tivemos que abandonar os pisos de barcos. Chegámos a pensar que a prova não era possível levar a cabo. Conseguimos fazer e, entanto, em 90 começámos a usar outro tipo de pisos, mais brancos, mais arenosos, da parte norte do distrito, mas nunca mais choveu. Entanto, devagarinho começámos a ir outra vez para sul, outra vez para o barro, mas continua a não chover. Portanto, desta vez nós fomos definitivamente para os pisos de edição 89. Basta dizer que andámos no leito de uma barragem que hoje em dia parece o deserto do Sará e que, no entanto, já foi um lamaçal monumental de 89. E, portanto, não há dúvida que as condições atmosféricas alteram a imensíssima prova. Ela é sempre duríssima, ou pela lama ou pelo barro estar duro e seco, que torna aquilo um piso terrível, não é? Uma das características da prova deste ano foi muitos milhares de pessoas, particularmente nas zonas de espetáculo, nas zonas onde que foram trabalhadas exatamente para o público. É uma aposta que vão continuar e vão